certo? Vou colocar para iniciar a aula, a gente deixar essa aula gravada para o pessoal ter acesso. Vou te colocar agora como administrador, aí tu vai compartilhar a tua tela, certo? Eu vou pedir o pessoal que dê aquela lembrança de desligar o microfone para a gente ter um foco e atenção na aula. O Roberto vai explicar sobre aquela continuação sobre períodos, sobre gráficos, que vai ser bem interessante para somar o conhecimento de vocês. Aí a gente, quando ele for concluindo, a gente castiga ele nas perguntas e tenta sugar dele o máximo, beleza? Roberto, tá contigo a aula, bota para gerar aí. Boa noite, pessoal. Tudo bom aí? Desculpa problemas técnicos. Quero agradecer aí mais uma vez ao Rodrigo por estar colocando esse espaço para a gente poder apresentar algumas informações de utilidade aí para todos nós. E também agradecer a vocês a atenção e a disponibilidade de tempo para compartilhar esses momentos. Eu vou aqui, então, compartilhar a tela e vamos começar. Todos estão vendo aí? Aqui tá ok. Beleza. Ok. Valeu. Pessoal, a gente está dando aqui, então, continuidade a esse estudo sobre candles. Na primeira parte, a gente viu algumas coisas e esse link aqui, Keep Going, com o bonequinho subindo do vermelho, do candle vermelho para o candle verde, esse bonequinho aí quer dizer o quê? Keep going, continue, né? Continuação. Continuar pegando daquilo que a gente trabalhou na primeira apresentação, sabendo que é um assunto que, a princípio, pode ter uma certa dificuldade em conseguir interpretar ali toda essa informação gráfica, mas a gente precisa se debruçar e buscar aprender, porque é uma ferramenta de muita importância para todos nós. Então, esse continue, ou seja, não desista. É difícil no início, mas no fim o resultado ele é muito válido. E o continue também, porque é um assunto que não se encerra em si. Tem cada vez mais informações que a gente a cada dia vai aprendendo. Eu tenho passado aí os últimos anos sempre aprendendo muita informação a cada dia, né? Então, realmente é muito tempo de olho na tela, testando aí as estratégias para ver aquela que mais se adequa à nossa realidade, aquela que a gente consegue ter uns ganhos mais frequentes, né? Então, vamos lá, keep going, continuando. Eu quis de início fazer esse link com a apresentação anterior, porque como assim tem um volume grande de informações, e dado já o tempo que a gente viu da apresentação anterior, eu queria apresentar alguns elementos novamente para vocês, para a gente poder relembrar e dar prosseguimento. Em primeiro lugar, o ambiente que a gente está trabalhando aqui de candles é esse ambiente gráfico. Eu tenho aqui nessa tela a identificação do ativo, nesse caso aqui Magalu, Magazine Luiza, e eu tenho esse gráfico cheio dos chamados candles, essas velas que vão mais ou menos num formato de zigue-zague. Essas velas elas vão se sucedendo num espaço de tempo, que está aqui embaixo, e os preços eles vão tendo uma variação. Aqui é o valor mais baixo, R$ 25,00, o valor mais alto nesse período foi R$ 68,10. Então, a sequência de candles ela vai mostrando exatamente a variação de preços no decorrer do período. Então, são os primeiros elementos que a gente já pode identificar quando a gente vê o gráfico, né? Candles verdes e vermelhos
o período e também a variação de preço. Uma segunda coisa que a gente viu é por que um candle verde e um candle vermelho. Lembrando que a gente pode ter também um branco e um preto. E no caso aqui, se usa muito esse verde e vermelho, que é o candle verde de alta. Candle, mais uma vez, lembrando, porque tem um formato que lembra vela, candle significa vela, com um pavio. Então, candle de alta e um candle de baixa. O candle de alta verde, o candle de baixa vermelho. Outra parte que a gente viu é por que o verde, por que de alta e por que o de vermelha, por que o de baixa, de vermelha. A gente tem no candle de alta, nesse valor aqui hipotético de R$10, consideremos que, por exemplo, teve um dia de pregão, ele está aqui nesse candle, está representado nesse candle. Então, o mercado abriu a R$10, a primeira negociação, e ele fechou num valor maior do que abriu. Então, é aqui nessa situação hipotética, fechou a R$20. Então, o preço de abertura é menor do que o preço de fechamento. O valor de fechamento é maior do que o de abertura. Então, a gente chama isso de candle de alta, fechamento maior que a abertura. E, no decorrer desse candle, das negociações, houve um momento em que o preço veio até abaixo aqui do valor de abertura. Tocou aqui R$5, a gente chama de mínima, mas ele voltou. Foi seguindo no pregão, subindo, e chegou aqui, ele fechou em R$20. Mas antes de fechar, ele ainda tem também uma subida aqui até R$25, que a gente chama de valor máximo. Subiu lá, mas não fechou. Voltou e fechou aqui. Então, candle de alta, o candle verde. Fechamento maior que a abertura. Do lado contrário, um candle de baixa, eu tenho uma abertura no valor hipotético de R$20, e no decorrer das negociações foi baixando, baixando, baixando até chegar a R$10. Então, o valor de fechamento, o último negócio feito, foi abaixo do valor de abertura. E no decorrer desse candle, se a gente considerar um dia aqui, né, dentro desse candle, houve um momento em que a negociação até superou o valor de abertura, mas depois voltou e foi baixando, baixando. O valor de fechamento é 10. Teve um momento antes ali que teve uma negociação até abaixo desse 10, mas subiu um pouco, fechou em 10. Então, candle de baixa, valor de abertura maior do que o valor de fechamento. Nesse candle, a gente também tem a identificação de corpo, que é onde está a maior parte aqui da negociação, de 10 a 20, e a gente tem as sombras. Sombra superior, quando ele tocou em R$25, mas voltou, e a sombra inferior, quando ele tocou lá em R$5, mas voltou. Abriu em 10, fechou em 20. Beleza, pessoal? Então, candle verde, candle de alta, vermelho, candle de baixa. Isso daí é uma noção muito importante para a gente poder dar prosseguimento. E aí, um detalhe interessante é em relação ao período. Vocês podem testar aí, quando vocês estiverem vendo, né, esse ambiente gráfico, vocês podem testar vários períodos. E, de acordo com o período que vocês utilizarem, vocês vão ter um gráfico com um tempo maior. Vejam aqui que em Magalu eu tenho o candle de 1D, que é um dia, ou seja, um candle aqui ele vai representar um dia de negociação. Aqui, ó, 5 de maio de 2020, esse candle de baixa. Aqui é dia 6, aqui é dia 7, aqui é dia 8. Então, cada candle desse vai mostrar, aqui no caso no dia 8, ele abriu aqui perto de R$58 e fechou abaixo. Fechou aqui na casa de R$55. Então, candle de baixa. Quando eu escolho aqui o período do candle um dia,
cada candle vai refletir um dia de negociação. E aí, quando eu escolho, por exemplo, um dia, eu tenho aqui esse período que vai de maio até junho de 2020. Maio de 2020 até junho de 2020. Quanto ao período, eu tenho período diário, eu posso também escolher um período semanal, aí cada candle desse vai representar uma semana de negociação. E eu tenho também o candle mensal, então, diário, semanal, mensal. São os mais utilizados. Diário, semanal, mensal, diário mais utilizado, semanal também. E eu tenho os chamados intradiários. Eu posso utilizar aqui um período de 60 minutos. Então, cada candle vai representar 60 minutos de negociação. Eu também posso utilizar um de 30 minutos, um de 15, um de 5, e tem gente que utiliza até de 1 minuto. Cada candle, 1 minuto de negociação. Então, quanto maior for o período aqui, se for 60 minutos, se for um dia eu já vou ter um período aqui maior para eu estar utilizando, eu estar verificando. E é interessante vocês testarem todos esses períodos. Pega ali o candle de um dia, veja qual período que ele pega, de qualquer ação que vocês estejam interessados em acompanhar, veja o período, depois sobe, vai para um semanal, depois desce, vai para um de 60 minutos, e é muito interessante que vocês vão começar a ver a escala de preço, né? Dependendo do período, eu vou ter uma abrangência maior ou menor da cotação, né? do valor dos preços. Outro assunto interessante e que a gente consegue visualmente já identificar são as tendências. Eu tenho aqui um período, né? Período de tempo. E aqui eu tenho a escala de preços. Eu tenho o candle lá embaixo, ou seja, num preço menor, e nesse zigue-zague das negociações, os candles vão subindo aqui no gráfico. Então, ele começa com um valor lá embaixo e ele vai subindo. Visualmente, isso aí a gente já consegue identificar logo. Então, essa ação aqui, ela estava com a tendência de alta. No gráfico, a gente consegue identificar isso. Do lado oposto, eu tenho aqui um candle começando num valor lá em cima e na sequência cada vez menor. Som aí. Tem um valor cada vez menor aqui dos candles batendo num preço aqui próximo de zero. Então, visualmente também a gente consegue identificar que isso daqui é uma tendência de baixa. Além da tendência de alta e a tendência de baixa, a gente também tem um movimento lateral, que é um período de indefinição dos preços, ou em que se aguarda que os preços definam para uma nova tendência, ou de alta ou de baixa. Nesse caso aqui, eu vou ter uma sequência de candles que eles não vão ultrapassar nem essa linha amarela em cima, nem essa linha amarela embaixo. Eles vão ficar aqui dentro, diferente da tendência de alta. Ó, que eles estão subindo, a tendência de baixa descendo. Na lateral, eles ficam nesse zigue-zague aqui com o que a gente chama de range, uma escala que ela não se modifica muito. Tá? Então, isso daqui é um movimento lateral. No gráfico, eu quero que vocês consigam ver isso, é que é muito fácil da gente visualmente identificar que tem uma tendência de alta, tem uma tendência de baixa e também tem um momento que a ação vai estar mais lateralizada. São 3 momentos aí que a gente consegue identificar. Depois disso, uma outra noção muito importante é a noção de topos e fundos e também a noção de suportes e resistência. Eu estou voltando nesse assunto porque ele é muito importante, como eu já falei, para na sequência de vocês, quando forem ver essa movimentação dos preços, conseguir visualizar, tentar identificar qual é a tendência naquele momento daquele ativo.
Então, essa noção de topo e fundo é bem importante também. Aqui, veja que a ação segue nesse zigue-zague ascendente. Ela vem aqui, ela desce, daqui a pouco ela sobe, desce de novo, e vai subindo cada vez mais. Veja, esse movimento aqui, ó, está de alta, tendência de alta. E o que acontece? Eu tenho o que se chama de topos cada vez mais altos, os candles vão atingindo patamares cada vez mais altos, e eu também tenho fundos, que são essas partes aqui inferiores, também cada vez mais altos. Ó. Esse estava aqui, esse fundo estava aqui, esse topo aqui, esse topo estava aqui. Então, por aqui a gente também consegue identificar pelos topos e fundos que a tendência, que aquele ativo está com a tendência de alta. Vê que aqui no final ele vai chegar, talvez entre aqui numa lateralização, mas tem que aguardar para ver qual vai ser essa definição, né, da tendência. Então, topos e fundos. Topos e fundos cada vez maiores, valores, né, preços cada vez maiores, tendência de alta. Topos e fundos cada vez mais baixos, tendência de baixa. Além dos topos e fundos, a gente tem os suportes e resistência, que também conseguimos identificar aqui. Veja nesse zigue-zague. O ativo ele está com a sequência de candles aqui, ele não ultrapassa para baixo, mas de repente ele dá um pulo aqui para cima. Quando ele atinge esse topo se chama uma resistência, se chama resistência. Por quê? Se o ativo vai ficar naquela briga entre compradores e vendedores para ver se ele vai subir, se ele vai ultrapassar essa resistência ou se ele vai voltar a cair. Nesse caso aqui, ele tocou aqui, fez esse topo, mas depois voltou a cair. Atravessou essa base, que é um suporte, e foi lá embaixo. Ele fez esse fundo. Esse fundo, então, se torna um suporte. Por que essa noção é muito importante? Porque é exatamente o dia a dia que a gente acompanha nas ações. Às vezes vocês podem ver ali no home broker, fica ali um preço 20, compra, 19,90, compra, 20,50, venda, e fica um tempão naquela briga. Quando você vai para o gráfico, você vai ver que a briga está exatamente numa região de resistência ou numa região de suporte. E fica um tempão, de repente, resolve ali. A pressão compradora ou a pressão vendedora ganha e aquele ativo ele explode para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, tocou e desceu. Ele chegou aqui, nessa região de suporte, e não foi para baixo. Voltou a subir. E olha que aqui ele já atravessa essa resistência. Ele subiu com força, atravessou e formou um novo topo. Essa região agora é uma nova região de resistência. E aquilo que era resistência vira suporte. Se ele ultrapassar para baixo, ele tem uma tendência de continuar indo para baixo. Olha que aqui, ó, quando ele atravessa para baixo, ele vem tocar aqui. Mas ele não atravessou tanto a ponto de chegar aqui. Então, aí você começa a ver que os ativos, eles ficam trabalhando por quadrantes. Eu chamo de quadrantes, né? Porque quando você vai reconhecendo essas zonas de suporte e resistência, é exatamente essa briga para ver se ele vai subir ou vai descer. Aqui atravessou, tem um novo fundo, um novo suporte, e aqui, ó, ele vai subindo, atravessou essa resistência, atravessou a segunda e formou uma nova região. Ele vai uma vez, duas, três, não ultrapassou, ele desce de novo nessa região que agora vira suporte e chega no outro. Mas dessa vez ele não atravessou para baixo, porque aqui ele já está começando, está dando uma continuidade a essa tendência de alta. Aí vê que aqui ele atravessa, forma um novo topo, aí a gente fica observando, tem um candle grande aqui de baixa, será que ele vai ultrapassar?
Porque se ele ultrapassar, eu tenho toda uma região aqui embaixo que ele pode ir alcançando. Isso daí é muito importante para a gente ver se aquele ativo ele está no meio de uma subida, está começando a perder força. Aí você junta com informações fundamentalistas, você junta com notícia, está chegando o resultado trimestral, e aí você vai ver que aquele ativo ele está em determinada zona ali que você pode, opa, será um momento interessante de comprar, ou eu seguro um pouco para ver se ele vai dar uma corrigida aqui, ou de repente ele vai cair. Então, essas zonas de suporte e resistência são muito interessantes para a gente conseguir localizar o movimento e a força que o ativo está tendo para subir ou para descer. Outra coisa que a gente consegue ver também no gráfico, aqui está muito claro, ó, olha a lateralização aqui, ó, os preços, os candles estão vindo, 1, 2, 3, esse daqui são candles semanais. Eu tenho uma semana, 2 semanas, 3, 4, 5, 6, 7 semanas que os candles ficaram lateralizados e de repente vem uma força aqui compradora e segue semana após semana subindo, tendência de alta, até que vejam que o candle ficou menorzinho aqui, então já o pessoal começa a realizar uns lucros, aí depois vem um candle de baixa, e isso daqui sinaliza uma reversão. Vê, ó, tudo verde, 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 depois um candlezinho aqui com um corpo menor e um candle vermelho de baixa. E realmente houve uma reversão depois. Isso é interessante para quê? Esse daqui é um momento bom de comprar ou olha como ele já subiu bastante? O gráfico consegue te mostrar isso. Um momento bom de entrar, de repente, era aqui ou aqui, se vinha num movimento de baixa ali, né? Você consegue pegar num valor mais baixo e, de repente, você entra numa onda aqui de uma subida muito boa. Aí, esse momento já é interessante para comprar? Talvez não, porque você já tem um sinal que você pode juntar com outros sinais para te indicar que não é um momento bom de entrada aqui, né? E aqui depois realmente se confirmou a reversão e houve uma tendência aqui de um movimento de baixa, de vermelho, vermelho, vermelho. Daqui a pouco vem um candle verde também sinalizando uma possível reversão e depois se confirma. É um movimento de alta depois, né? Então, aqui são candles de reversão. O gráfico, ele pode te indicar exatamente o próximo movimento que pode acontecer e te ajudar exatamente nessa decisão de se é um bom momento para você comprar, um bom momento para você vender, né? O seu momento para aguardar. E, além dos candles, a gente também tem outra coisa muito interessante que se chama volume. Essas informações, mais uma vez eu estou falando para vocês estão recebendo, mas é importante que cada um, porque isso é uma coisa assim, muito individual. O candle, a noção sobre ele é algo geral, mas a forma como você vai utilizar, primeiro, se vai ser diário, semanal, se vai ser 60 minutos, intradiário, isso daí é muito de quem utiliza. Então, é bom ir testando esses vários tipos de período dos candles. E, além disso, você tem também o volume. Na outra apresentação, eu trouxe esse caso aqui emblemático da Vale, que ela vinha aqui até no movimento lateral, estava num momento bom ali em novembro, dezembro de 2018, querendo ensaiar uma subida e de repente veio aquela situação da barragem, né? De Brumadinho. E o próximo candle depois daquele acontecimento trágico é um candlezão assim grande que ele já começa puxando aqui, tentou ensaiar uma subida, mas caiu muito, vinha aqui na casa dos 50 e poucos reais o valor da ação, a cotação, e de repente ele fechou em 41, foi aí um tombo de uns 12 reais
em se tratando de vale, dificilmente isso a gente enxerga. E o volume ele veio exatamente para confirmar. Vocês vejam isso daqui, ó, nos candles verdes e vermelhos. Esses candles aqui significa volume. A Vale aí tem um volume diário que parece estar na casa de 1 bilhão. Aqui em 2018, digamos que estava em 800 milhões, 900 milhões, aí beirando a casa de 1 bilhão. Veja que os candles eles estão mais ou menos no mesmo tamanho. O, de repente está um pouquinho menor, mas ele se mantém aqui. Tem até uma média que eu coloquei e ela vai realmente mostrando que eles estão nesse patamar aqui. Mas quando chega lá depois do dia de Brumadinho, você vai para um candle de baixa de 8 bilhões, 8, 9 vezes mais de venda do que vinha acontecendo. Então, o volume confirmou o candle. Então, são dois itens que podem trabalhar juntos. É um candle ali que está subindo, um candle que está baixando, e o volume que o acompanha, confirmando se realmente ele vai subir ou se vai descer. Então, uma noção assim bem inicial sobre volume, para vocês também saberem aí desse componente que pode entrar no gráfico de vocês. Eu trouxe também esses exemplos gráficos. É muito interessante aqui o caso da Magalu. Alguns chamam carinhosamente de Magalua, porque é daqui para a Lua, né? Sempre subindo a cotação. Outros chamam de Magalinda, né? Que realmente é uma ação aí que é fora de série, o negócio ali é coisa de louco. Já desdobrou uma vez, já alcançou 200 e tantos reais de cotação e já está subindo aí novamente, né? E aí tem que ver até onde vai isso. Quando eu trago aqui um candle de 60 minutos, então, relembrando, um candle desse, ele vai equivaler a 60 minutos de negociação. Então, aqui no dia 30, eu vou ter um candle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um deles equivalendo a 1 hora de negociação, 60 minutos. Vejam que eu tenho de junho de 2020 até julho de 2020, aqui lá para o dia 18, 20, deve ter terminado. Então, eu tenho mais ou menos aí o quê? Um mês por aí de candle. Então, 60 minutos me dá essa amplitude gráfica aqui de um mês. E a amplitude de preço? Eu tenho sendo negociado, veja aqui que está numa tendência de alta, uma leve lateralização aqui, depois sobe, aí depois lateraliza de novo. Ele vai de R$ 65 aqui até R$ 82, quando eu olho os candles de 60 minutos. Se eu escolher de um dia, então, em vez de eu ter vários candles para formar um dia, eu tenho um candle formando um dia. E é lógico que eu vou ter uma amplitude aqui de tempo maior, de outubro de 2019 até julho de 2020. Então, já pego aí o ativo durante quase um ano. E vejam que também a amplitude de preços aumenta. Às vezes a gente está olhando isso daqui e termina ficando limitado. Eu estou olhando de 60 minutos, mas se eu for olhar o de um dia, olha aqui a diferença de preço, né? Ela é bem maior do que os 65 para 82. Eu já tenho aqui de 25 para 82. Eita, o que aconteceu aí, justamente numa ação dessa, para ter uma amplitude num período, digamos, curto, uma amplitude tão grande de 3 vezes, né, o valor da cotação. Aí a gente vai lembrar que aqui tem o período da pandemia, né, que ela estava sendo negociada ali na casa de R$ 58, e quando começam os rumores aí de que tudo vai fechar, já tem umas quedas interessantes, depois quando vai confirmando, desculpa, a queda vai se acentuando até bater os R$ 25. Então, quando você vai para o candle
de um dia, desculpa, você tem uma amplitude de tempo maior. E aí, quando você vai para uma amplitude maior ainda, aí você começa a olhar para cá, né? O que eu estava fazendo em 2017 que não tinha entrado em Magalu, né? Para hoje estar com 82, já está até com 89, bateu 89 e voltou aí para tá brigando aí na casa de 81, 82. Quando você vai para o candle semanal, ou seja, cada candle desse representa uma semana de negociação, aí você já vai para uma amplitude gráfica maior, uma amplitude temporal maior. Começa aqui em 2017, está lá a Magalu subindo, e aí depois ela vai rumo às estrelas, né? Está sempre subindo. Então é interessante vocês que têm aí já na carteira de vocês uma quantidade de ativos, pegar cada um desses ativos e fazer exatamente esse exercício. Pega ele nos 60 minutos, vê como é que é o comportamento deles, pega no diário, depois pega no semanal, pega no intradiário, vê como é que ele se comporta ali durante o dia, e daqui a pouco, desculpa, está faltando voz, estava faltando internet, agora está faltando voz, desculpa. Daqui a pouco, você está perito no desenvolvimento daquele ativo. Quem tiver mais tempo para acompanhar diariamente, é interessante você ver que ele começa, bate lá em cima, daqui a pouco vai lá embaixo, cai 3, 4 reais, daqui a pouco ele volta, dependendo do ativo, a variação ali diária não chega nem a R$ 1, dependendo do ativo pode ser 5, 10, 15 reais. Então, é bom vocês conhecerem no gráfico os ativos que vocês acompanham. Quem pode acompanhar no diário, acompanha. Quem pode, veja no semanal. Mas o diário seria um assim interessante para começar. Mas no diário, 60 minutos, semanal. E aí você veja que diferença, né? Eu gosto disso daqui, porque quando você pega de junho a julho de 2020, quem está entrando entrou em junho de 2020, começou a operar, caramba, 65 a 82. Mas se você abrir um pouco mais a janela, está 25 a 82. Se abrir um pouco mais, R$ 3 até 82 é muita coisa, né? Isso daí pode mostrar para onde aquele ativo, até onde aquele ativo pode chegar, né? Tanto para subir como para cair. Esse exemplo aqui de Magazine Luiza, eu posso até usar isso daqui como uma linha de suporte. Por quê? Ele veio subindo aqui, aí ele faz um topo, não sei se vocês conseguem ver claramente, ele faz um topo aqui, depois ele desce, depois ele atravessa e vai subindo. Mas quando vem a pandemia, ele vem para cá. Essas linhas brancas também podem até servir como suporte. Atravessou a primeira, ele já tem um espaço para cair. Atravessou a segunda, caiu. Chegou aqui em 25. Caramba, se ele cai de 25, ele tem um mundo até 19. Se ele atravessa o 19, ele pode cair até 11. Mas não, nesse caso ele bateu em 25 e voltou a subir. Então, quando vocês veem aqui esse gráfico, vocês podem olhar o quanto que ela pode subir e também o quanto que ela pode cair. Né? Isso é importante para definir estratégia, né? Objetivo. Passado essa revisão, desculpa se eu demorei um pouco, mas é porque é tão interessante esse assunto dos candles e de você conseguir identificar isso para traçar as estratégias, que eu quis tomar mais um pouquinho de tempo aí para deixar um pouco mais esmiuçado para vocês. Espero que tenha ajudado. E agora, indicadores, que é uma outra categoria que vem se juntar aí a toda essa informação sobre candles e que pode auxiliar vocês na tomada de decisões. Né? Os indicadores são ferramentas auxiliares de análise que utilizam fórmulas matemáticas e estatísticas. E essas fórmulas elas vão ser baseadas geralmente no preço
ou no volume de um ou mais ativos. Então, os estudiosos aí pegaram e colocaram fórmulas matemáticas e estatísticas em cima de preço dos ativos, da, da sequência de preços e da sequência de volumes, estabeleceram fórmulas para tentar predizer o que vai acontecer com aquele ativo. E tudo que a gente sempre está procurando quando vê candles, quando vê indicadores, é o quê? Qual é a tendência? A gente quer sempre ou surfar na onda da subida ou da descida da ação, tentar identificar aquilo que eu falei de ponto de reversão, está perdendo a força aquele movimento de alta, naquele movimento de baixa, e isso daí tudo para indicar o que momentos interessantes para comprar ou para vender um ativo. E sempre que possível, né, comprar o mais barato e vender o mais caro, né, se fosse desfazer do ativo. No Profit Trade da Clear, a gente tem aí, eu estava contando, chega perto de, já até esqueci aí, 200, alguma coisa assim, de indicadores. Caramba, é muita coisa. Mas eu já olhei boa parte deles e os estudos, quando a gente vai acompanhando uma coisa ou outra, termina que alguns deles são, a gente vê que são os mais utilizados, né? Vocês sugiro que se aprofundem no assunto, porque soma ajuda demais. Tem os mais conhecidos que são esse em amarelo, banda de Bollinger, estocástico, também uma espécie de gráfico de candle Reiki Nash, esse High-Low Activator, que mostra uns pontos mais altos, uns pontos mais baixos, tendências ali até onde pode chegar em cima e embaixo o preço do ativo, o índice de força relativa, o MACD, média móvel, que a gente vai falar daqui a pouco, OBV, stop ATR e volume, que a gente também viu na aula anterior e um pouquinho agora também. Então, são vários indicadores. Mais uma vez eu falo, se vocês tiverem a disponibilidade, é interessante entrar pelo menos nos principais, conhecer, ver a definição de cada um deles e uma hora um desses pode se casar com a estratégia de vocês. É muito interessante. Acho que vale a pena realmente se debruçar e entender. Antes de falar, de continuar, eu quero trazer umas ressalvas. Na apresentação anterior, eu falei de não causar um candle de forma isolada, né? Porque a quantidade de informações, a quantidade de critérios que você deve utilizar para entrar ou sair de uma ação deve ser a mais abrangente possível para você evitar dar um passo em falso. E como a gente está lidando aí com dinheiro, é uma coisa que ninguém quer perder, ninguém quer entrar de forma desprevenida numa ação, nem sair dela no momento que ela poderia estar subindo também. Então, da mesma forma que o candle não deve ser usado de forma isolada, a gente também, quando for ver esses indicadores, eles são só um sinal. Você deve utilizar o candle junto com o indicador, se possível mais de um indicador, nunca utilizar uma coisa de forma isolada. Analisar um determinado sinal em comparação com outros parecidos para confirmar aquela tendência, aquele momento, aquele movimento. Então, vocês já devem ter recebido aí muito em celular, muita promessa mágica, e a estratégia que vai te fazer ganhar 50% por mês, é aquela coisa do ligue já. Então, tenha cuidado com essas promessas mágicas. O mais importante é vocês estudarem, saberem onde estão entrando, saber que movimento que vocês estão fazendo e respaldado em quê, né? Então, tem toda uma questão da análise fundamentalista aí também, né? E encontrar um padrão
Isso aí, mais uma vez, muitas horas sentado, olhinho aí na tela, estudando para conseguir encontrar um padrão e seguir, né? Escolher os indicadores e dominar sua utilização. Muito estudo, muita paciência para não dar passo em falso e observar, né? Tem momentos de ficar observando ali, aguardar as definições. E com esses indicadores é bom você sempre fazer o chamado backtest. Você pegar tudo que já aconteceu, você consegue voltar no gráfico e aplicar os indicadores para ver se eles realmente estão funcionando. É muito bom fazer, antes de entrar na ação, fazer esses testes com os dados históricos, né? E outra coisa, isso vale assim de forma muito categórica nesse mercado de ações, é que o mercado está sempre mudando. Até ações que anteriormente poderiam ser maravilhosas, tem aí a Eternit, né, que antigamente era muito boa, e depois teve aquela questão do amianto, afundou. Você acompanhar o mercado, porque uma ação, a Magalu que eu estava falando agora, né? Ninguém sabe até onde ela pode ir, qual é o topo que ela pode chegar, né? A gente viu que o Magazine Luiza aí no decorrer da pandemia, ele conseguiu, daqui a pouco chega aí o resultado trimestral, e a gente vai ver realmente se vai ser uma Amazon, né, da vida realmente duplicar, triplicar aí o volume de vendas justamente na pandemia. Mas até que ponto eles vão conseguir se reinventar? Até que ponto pode vir, por exemplo, uma própria Amazon entrar com tudo no Brasil e pegar mercado, né? Então, é ficar olhando sempre aquele ativo que você tem na carteira com os indicadores, atualizando, verificando se aqueles indicadores se aplicam e vendo também as notícias, vendo a análise fundamentalista, vendo a saúde financeira. Então, é um conjunto de coisas que entrou na ação, comprou, é bom ficar de olho para ver o que vai acontecer. Então, esses indicadores que estão dando certo hoje, possam dar certo para vocês, é bom estar sempre verificando. Ele demonstra atualmente o que ele vinha realmente demonstrando, é bom partir para outro indicador. Então, assim, é sempre uma questão de estudo, de paciência e de observação. Eu queria fazer essas ressalvas. Dentre os indicadores, um que se utiliza assim de forma bem abrangente, eu gosto muito, são as médias móveis. Ela é um indicador, está lá naquela lista enorme. As médias móveis são um indicador de uma categoria de rastreador de tendência, que é o que a gente está procurando, né? Ele vai entrar numa tendência de alta, de uma tendência de baixa, está lateralizado. Então, ele pretende mostrar para a gente rastrear qual é a tendência a seguir ali daquele ativo. A média móvel ela vai medir o valor médio do preço, do volume ou até de um outro indicador em um determinado período. Esse termo móvel, de médias móveis, ele se refere a quando um dado mais recente ele entra no cálculo, lembrando que os indicadores têm aquela questão de cálculo matemático, cálculo estatístico, então eles vão trabalhar com os dados históricos e quando entra um mais recente, um outro mais antigo sai. Por isso que é móvel, né? O valor ele vai sendo modificado, é móvel, por causa da saída do mais antigo e da entrada do mais recente. E no gráfico, naquele mesmo gráfico ali de candles, a gente consegue ver a média móvel. Aí é interessante isso, porque os indicadores você consegue colocar no mesmo gráfico dos candles. Aí você consegue ter uma visão ali do movimento dos candles e os indicadores tentando interpretar aquilo tudo ali. Então, a representação gráfica da média móvel é feita por meio de uma linha, a qual se movimenta cada novo dado recebido para cálculo. E as médias móveis
ajudam a identificar tendências, olha aí, tendência de alta, de baixa, movimento lateral, aguardando definição, reversões e suportes e resistências. Aí estão vendo porque é importante todo aquele assunto inicial ali da gente identificar um candle de alta, de baixa, observar nível de suporte e resistência, porque as médias móveis também vão servir disso daí. Então, aqueles conceitos básicos ali são importantes. Aí, entrando já na primeira média, daqui a pouco a gente chega no gráfico. A média móvel exponencial de 9 períodos. A gente vai falar aqui a de 9, a de 21 e a de 200. Eu acho que a internet dele deve ter caído, porque ele estava me passando agora que a internet lá tá horrível. Vamos ver se ele consegue conectar novamente. Até falei para ele, se não conectasse, a gente entrava com outro link. Roberto, está ouvindo? E eu pensando que era a minha internet que tinha travado. Não. Ele demorou a entrar porque a gente estava tentando conectar ele. Ele teve um probleminha aí, ele reiniciou o computador, tentou pegar a internet e não conseguiu. Acho que ele... Apareceu agora, dizendo que ele saiu. Roberto saiu. Pronto, deixa eu falar com ele aqui, para ele voltar, para a gente não perder o fio da meada. Deixa eu falar com ele aqui. Para ele entrar pelo mesmo link, que é o link que a gente está. Ele botou aqui que faltou energia. Não voltou. Deixa eu ver aqui. Hoje tá demais, tá dizendo aqui. Ei, bicho. Roberto tá intocado aí, viu? Roberto não tá em Cajueiro, faltou não. no quarteirão todo que ele tá informando. Tá perguntando que tava dando para acompanhar. Pronto, ele tá dizendo o seguinte, para a galera não ficar esperando, o que a gente faz? A gente remarca essa aula, ele dá outra revisada, porque ele ia falar a parte chave do negócio, que eu coloquei até no grupo aqui, pessoal, para vocês baixarem aquele aplicativo lá vocês baixarem aquele aplicativo do BTG Pactual, certo? Aí ele fala justamente das médias móveis. Ele revisou a parte de candles, o tempo do gráfico que você vai analisando. Aí tem umas médias móveis, a média aritmética de 9 e as médias de 200, 21 e a de 400. O que ele explica bem direitinho o que significa isso. Por quê? Vocês vão pegar a análise fundamentalista que eu passei para vocês, que tem lá na aula, e vai juntar com essa análise técnica. Com essa análise técnica, eu vou mandar uma foto aí no grupo de como a gente bota aquelas médias, aquele monte de tracinho, fica o gráfico com os candles e fica um monte de tracinho. As bandas de Bollinger, as médias móveis, porque inclusive eu falei lá no grupo sobre a questão da OI. A OI deu uma disparada. Eu não estou dizendo aqui que você deixe de comprar e venda. Não, eu estou dizendo o seguinte, que observa, porque pode ser uma oportunidade. E como ele falou na aula, a média móvel ela te traz umas tendências. Por exemplo, na banda de Bollinger, eu estava vendo com o Roberto isso semana passada lá em Caruaru. O candle da Oi, ela passou da banda de Bollinger. A banda de Bollinger é como se fosse dois suporte e resistência, que eles, tipo, se o gráfico passar, romper ela, então tem uma grande tendência de cair. Se você passa e analisa o tempo do gráfico anterior, vai ver que raramente ele passa dessa banda de Bollinger, ela vai acompanhando o gráfico, bem acima. Aí quando você coloca a média na aritmética de 9, ela fica bem próxima do preço. Se o preço da ação, como aconteceu com a Oi, sobe demais, lá da média, eu até coloquei no grupo, a média tende a puxar o preço. Isso são números, são algoritmos que o pessoal usa como cálculos, certo? Eu não estou dizendo que é para comprar, deixar de comprar hoje. Eu tenho minha opinião como investidor, mas eu preciso passar para vocês a atenção, puxar a orelha para dizer, não, fica atento, eu vou acompanhar mais. Tem um colega que está no grupo lá, que é um grande amigo meu, que ele até colocou o áudio, ele passou para mim a estratégia. Perfeito, show de bola. Ele comprou a 80 centavos a Oi, ela subiu para R$2. Só que ele tem a Oi 3, a Oi BR3. Ele comprou a 80 centavos, colocou subiu para R$3, foi 2 e pouco, sei lá. Aí foi o que ele fez. Ele botou um stop loss de R$1,20. Se ela cair, aí vende automaticamente. Mesmo assim, ele está no lucro.
Ele comprou uma grande quantidade. Aí foi o que ele fez, colocou um stop gain, um de ganho, lá para 1,80. Deixou ele totalmente preservado o patrimônio dele. Ela estava 2 e tanto. Se ela subir, ele fica. Se ela cair para 1,80, ele vende. Se cai mais ainda para 1,20, ele vende, mesmo tendo lucro. O que eu quero que vocês tenham atenção é o seguinte, esses indicadores que o Roberto está passando, que vai revisar para vocês, é que vão te dar uma orientação. O aplicativo que eu mandei aí, ele falou do Profit, que eu anotei aqui, o Profit Trade. Por que ele usa o Profit Trade? O Profit Trade da Clear é uma plataforma paga, ele paga em débito, cartão de crédito recorrente, parece que é R$20, 20 e poucos reais, certo? Só que o Roberto faz trader, ele é uma coisa que ele gosta, ele vive, ele está sempre sentado no celular fazendo estratégias e setups, certo? Deixa eu ver, Ellen está aqui, Ellen também ela é grafista, ela trabalha com day trade e sabe bem direitinho do que eu estou falando. Ele está sempre acompanhando, então ele paga a plataforma. O que eu coloquei lá é o BTG Pactual Trader, gratuito, idêntico ao Profit Trader, que vai te ajudar nessa análise. Eu não estou dizendo que vocês paguem ou não paguem. Eu estou dando a opção de fazer o gratuito para vocês verem o que se encaixa melhor com vocês. Você vai lá, vê o preço, vê os fundamentos da Oi, vê que ela tem uma dívida de 15 bilhões. Uma empresa ia comprar, não comprou. TIM e Vivo, talvez o CAD não permita. Tá esse bolo aí. Aí você vê a fundamentalista, eu jogo para a gráfica, para a grafista. Poxa, eu estou vendo que a Oi subiu para R$4. Passou da banda de Bollinger, passou das médias móveis de 21 e de 9 períodos. Então, alguma coisa está estranha. Aí você analisa o gráfico, o momento e analisa os fundamentos, certo? Pode entrar na estratégia de vocês como uma ação para especulação, que quem faz a consultoria comigo eu sempre recomendo. É interessante eu fazer uma especulação com a Oi. Quem vai dizer é o momento de vocês. Eu consigo ter tempo de acompanhar, eu consigo colocar uns stops. Show de bola. É um risco? Mas as médias móveis, análise gráfica e fundamentalista é o controle de risco. O controle de risco é só você saber onde está entrando. Só é arriscado se você fizer o que não está sabendo. Com muita gente, vou comprar por quê? Porque todo mundo está comprando. Sim, mas os fundamentos, e onde é que ela está? Não sei. Então você não tem controle de risco. Aí quando você junta essas duas, a fundamentalista com a gráfica, aí você fica mais seguro no que está fazendo. Esse colega Galdino, chama do Mago. O Mago foi lá, mandou um áudio para mim, perguntando se estava correto. Perfeito, a estratégia dele. Mesmo que ela caísse para 1,20, ele estava lucrando e muito. Ele pegou uma parte, vendeu, que ele tinha comprado muito, para recomprar outras ações. Eu estou passando aqui a estratégia dele porque ele até permitiu. Então, o que eu quero que vocês olhem, a gente vai remarcar essa aula para ninguém ficar no prejuízo, certo? O que eu quero que vocês olhem é os dois gráficos de forma simples e não está gastando dinheiro com bobagem, com pagar uma plataforma que eu não uso. Não tem sentido. Então, observa lá a análise fundamentalista e observa a análise gráfica. Junta esses dois aí e vê, vale a pena ou não vale. Teve gente que comprou CVC, a CVC agora deu uma guinada. Mas quem comprou CVC no começo do ano, no final do ano passado, está até agora perreado, torcendo para ela subir. Se o cara comprou ERG, como eu comprei, a R$32, e ela tá ali penando, a 15 conto, tá triste, eu tô, mas meu é hold, eu sou para longo prazo, certo? Eu tô com 42% de prejuízo nela, 43% mais ou menos. Comprei a 30 e poucos reais, ela tá 15, 16. Mas enfim, o que eu quero que vocês olhem é a oportunidade de eu fazer a gente chama de trader, mas o trader é só um estereótipo que a gente chama um pseudo. Como a gente fala, por exemplo, Paulo Guedes faturou 500 bilhões porque 500 milhões de reais para o governo porque ele vendeu dólar, ele fez um trade. Ele faz uma operação rápida, certo? Aí você vê que uma ação ali é para fazer um trader, ter um lucro rápido em pouco tempo, faça. Mas observa os fundamentos e observa o gráfico. Isso que o Roberto estava mostrando bem direitinho é para isso. Quando ele falar sobre as médias de 200, as de 400 e observar as bandas de Bollinger e as médias móveis, esse monte de rabisco, eu vou colocar uma foto no grupo, vocês observam lá, para vocês vai ficar muito claro, certo? Inclusive eu coloquei um vídeo mostrando como colocar essas médias. Quem voltar as conversas aí, eu vou até repostar para facilitar. Fiz um vídeo bem rápido, gravei, estava até com o Roberto e coloquei no grupo, para que vocês entendam como colocar essas médias e como colocar os tempos geográficos. É muito prático, bicho, pelo celular você faz, certo? Então, para a gente não tomar mais o tempo de vocês, a gente já está concluindo 1 hora de aula, certo? Vocês não vão ficar no prejuízo. Infelizmente, a gente está na tecnologia, depende dela. E o pobre Roberto, além de sofrer com a internet lá, que está muito ruim em Caruaru, teve esse apagão lá. Diz que faltou energia, ele me passou aqui, faltou energia no quarteirão inteiro. Ele está dizendo aqui, a dia para sexta, que tristeza, peço desculpas. Aí, deixa eu informar o que eu estou falando aqui. O que é que acontece?
A gente remarca essa aula. Sexta, talvez eu não garanto, porque na sexta-feira eu tenho uma live com o pessoal da Unip, até Guilherme está aí. A gente já organizou tudo. Vai ser uma live lá no 11 de outubro. Eu vou ver com ele e aviso a vocês no grupo, certo? Mas eu espero tentar dar uma clareada. Mas eu quero trazer, eu estou assim, ansioso que vocês entendam bastante esses gráficos, essas médias, que vai ter outras aulas sobre médias. Eu estou aqui vendo também outro conteúdo sobre opções. Algumas pessoas me perguntaram hoje sobre opções binárias, o que é opções, como trabalhar com opções, são outras alternativas. Mas nesse momento, eu preciso que vocês foquem nessa parte de médias móveis que o Roberto vai reforçar. Beleza? Pergunto a vocês, alguém ficou com mais alguma dúvida, mesmo tendo esse pouco conteúdo de Roberto, que eu possa sanar, que eu possa ajudar vocês? Alguém ficou com alguma dúvida? Ficou tranquilo? Se quiser perguntar, pode perguntar aqui, abrir o microfone e perguntar, ou se quiser, pode perguntar no WhatsApp, fiquem à vontade. Às vezes a pessoa fica um pouco, tranquilo, meu xará, a pessoa fica um pouco encabulada de falar, aí o que é que a gente faz? A gente encerra essa aula por aqui e remarca o próximo dia. Vou combinar com o Roberto e eu marco com vocês para uma próxima oportunidade, beleza? Aí deixa eu perguntar a vocês, a gente pode tirar foto? O pessoal pode abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Sávio, bota a tua foto aí para espantar a muriçoca. Eu sei que você está ouvindo, sabe? Só um segundo, escuta aí. Conta até 3. 1, 2. Você sabe a resenha. Professor Elmo. Só para a gente tirar a foto, eu vou divulgar lá e marcar. Coloco no grupo e marco vocês, certo? Grande Danilo. Ivana. Então, pessoal, Danilo está chegando por aqui agora. Eu acho que você percebeu lá no grupo que a gente tem todas as aulas anteriores, certo? Estou estruturando para que fique tudo no celular. Eu vou deixar a opção para vocês, ou pelo aplicativo ou pelo computador. Vocês ficam à vontade, beleza? Essa aula a gente retorna em breve. Meu xará, torcedor da Raposa, está feliz que o Campinense está final ontem. Olha a cara da alegria dele. Beleza? Vamos lá, galera. Todo mundo diga o giz. Beleza. Vou colocar a foto no grupo. Pessoal, peço desculpa que foi coisas fora das nossas mãos, que aconteceu, foi a tecnologia, mas essa aula vai ser remarcada. Eu quero colocar na cabeça de vocês mais ainda sobre gráficos e análise gráficas e indicadores. Beleza? Cheiro no coração. Boa noite.